Amém. 1 Timóteo capítulo 1. Primeira Timóteo capítulo 1, vamos ler aqui do verso 12 ao 17. Amém? Todos acharam? Tem alguém na misericórdia? Amém. Acompanhe comigo aí. Dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus nosso Senhor, porque Ele me considerou fiel, pondo-me no seu ministério. A mim que outrora fui blasfemo e perseguidor, injuriador, mas alcancei misericórdia, porque fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, o principal, Cristo Jesus, mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele e receber a vida eterna. Ora, ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Podem sentar. Essa palavra do Senhor, através de Paulo, que escreveu a Timóteo, é para nós nessa noite. E no nome de Jesus vamos tomar posse da bênção do Senhor, do mover de Deus nas nossas vidas. Amém? No nome de Jesus. Eu gostaria que todos agora se sentassem, podem ficar tranquilos. As crianças já estão na salinha. Amém? Precisamos aprender a evitar conversas, ficar andando para lá e para cá, pelo menos nesse momento, para que possamos ficar atentos àquilo que Deus tem para nós. Só se realmente for preciso mesmo. Como sempre a gente fala, esse momento é momento de ouvirmos a palavra do Senhor. Se precisar ir ao banheiro, eu acho que você aguenta, um minutinho aí, vai aguentando, não tem problema, tomar água também, depois você toma água, vai ao banheiro. Bom, essa palavra de Deus para nós, a salvação, a graça, favor imerecido, veio a nós através de Jesus Cristo. Amém? Paulo declara, fala, nos ensina e coloca, e nós cremos nisso de toda maneira. Mas também aqui, no versículo 17, ele nos diz: ora, ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra, glória para todos sempre. Amém. Nós precisamos também entender, como Paulo está aqui nos ensinando, nos exortando, o Espírito Santo através de Paulo, a questão de honrar ao Senhor. E muitas vezes nós nos perdemos nesse caminho. Eu quero citar, foi falado, o Senhor tem me incomodado esses dias, principalmente diante das coisas e das circunstâncias em que o nosso país está passando. Não só o nosso país, eu creio que tudo e todas as coisas. A pastora Marta falou no último culto a respeito de Mamon, e eu creio que fomos libertos das amarras de Mamon. Amém? Uma idolatria, e realmente é uma idolatria, que nos prende às coisas materiais e faz com que nós venhamos a perder a bênção que Deus tem para as nossas vidas. Bom, eu quero estar falando a questão de honrar ao Senhor. E aqui o Senhor fala e pede, e Ele quer de nós a honra. Vamos no livro de Provérbios, rapidinho, comigo, para nós entendermos um pouquinho e tomarmos posse. No capítulo 3 do livro de Provérbios, capítulo 3. Filho meu, não te esqueça do meu ensino, o teu coração guarde os meus mandamentos, pois eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e prosperidade. Não deixe o amor e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-os na tábua do teu coração.
Então ele está pedindo amor e fidelidade. Então acharás graça e bom nome aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Amém, meus irmãos? Eu vou repetir aqui para todos nós. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Então se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Uma das maneiras de nós honrarmos ao Senhor é com as nossas primícias. E eu quero novamente estar falando porque teve aí uns questionamentos e eu quero trazer para a igreja, para nós entendermos o princípio de Deus das primícias, para nós entendermos e nos alegrarmos no Senhor. O Senhor é o dono de tudo e de todas as coisas. E muitas vezes há bloqueio com relação a isso, porque eu sou apegado às coisas materiais. Porque eu fico muitas vezes preso ao meu conhecimento, à minha capacidade, e não confio no Senhor como Senhor da minha vida. Então nós vamos estar vendo algumas coisas a respeito disso. Eu quero pegar aqui, com relação às primícias, nós ouvimos, falamos, sempre estamos ensinando, mas sempre há algumas coisas. E às vezes entramos na internet, a internet dá uma enxurrada de coisa lá. Meu irmão, preste atenção e tome muito cuidado com isso. Eu só quero que você venha entender e realmente participar do princípio de Deus para a sua vida. Olha o que diz Russell Champlin a respeito das primícias. Os preceitos e propósito das primícias é de relembrar os homens sobre todas as coisas boas que lhes são dadas, como presente ou dádivas, devolvendo-lhe algo em gratidão. Aquele que confere todas as coisas deve ser conhecido e honrado nas vidas daqueles que são beneficiários. Amém, meus irmãos? Eu devo honrar, reconhecer o agir e a mão do Senhor. Muitas vezes nós somos hipócritas, porque falamos, o Senhor é dono de tudo, de todas as coisas, porque Deus está no comando, mas na hora em que eu tenho que fazer algo, há um bloqueio, porque o princípio de Deus não vai ser estabelecido. Então algumas coisas nós vamos estar entendendo e tomando posse. Nós vimos aqui no livro de Provérbios, então, a respeito de honrar a Deus. E Champlin coloca aqui, eu achei muito interessante. O princípio é esse, eu honrar e reconhecer que Deus criou todas as coisas, tudo que existe, tudo que há, tudo que tem, tudo que eu faço, tudo é de Deus, Ele criou e entregou para nós. Amém, meus irmãos? Agora, algumas coisas que às vezes deturpa, bagunça e tenta roubar a beleza que Deus tem para nós e para as nossas vidas. Por exemplo, como foi um questionamento, eu não acredito nas primícias, mas não acredito que na questão de que eu tenho que entregar para quebrar a maldição da terra, porque Jesus já carregou na cruz toda a maldição. Realmente, vamos lá, Gálatas 3:13. Vamos pegar do 12, Gálatas capítulo 3, versículo 12 e 13. Amém? Ora, a lei não é da fé, mas o que fizerdes essas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Versículo 14, Ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Cristo Jesus, e para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito. Amém, meus irmãos? Cristo nos resgatou da maldição da lei,
fazendo-se maldição em nosso lugar. Nós, a área espiritual, para que nós fôssemos salvos e tivéssemos a vida eterna, sem sombra de dúvida. Então toda maldição foi pregada naquela cruz sobre a minha vida. Tudo aquilo que eu devia já não devo mais. O véu que separava já não separa mais. Os meus pecados que faziam divisão entre eu e o meu Deus e o nosso Deus, foi pregado naquela cruz, porque Ele se fez maldição em nosso lugar. Hoje na escola bíblica nós estudamos a respeito dessa passagem do Evangelho, da crucificação. 3 horas de escuridão, de densas trevas, para que realizasse a obra definitiva da nossa salvação. E o véu rasgou-se ao meio. Então não há sombra de dúvida, realmente, a maldição que estava sobre nós para a vida eterna, foi cravada naquela cruz. Agora existe uma outra maldição, que não diz respeito a isso, e sim à terra. Gênesis, vamos lá, capítulo 3, eu já li, mas vamos ler de novo. Gênesis capítulo 3, do versículo 16, 17, 18. Depois do pecado original, depois da desobediência, o Éden, a terra, aquilo que Deus criou, a perfeição de Deus, a comunhão do homem em toda a obra da criação, como primícia da criação, como está lá no livro de Timóteo. Deus criou todas as coisas para o homem usufruir. Não havia cobrança alguma em nada. Porém o homem desobedeceu e comeu do fruto da árvore. E essa desobediência trouxe para o homem o pecado original. E também trouxe na terra uma maldição. Que eu gosto, vamos pegar aqui. 3,16. A mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da tua gestação, e em dor dará luz a filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Ao homem disse: porque desses ouvidos à tua mulher, e comestes da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da sua vida. E ela produzirá também espinhos e abrolhos. E comerás das ervas do campo. Do suor do teu rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes tomado, pois é pó, e ao pó tornarás. Amém, meus irmãos? Aqui teve uma sentença de Deus. Aqui teve uma sentença de Deus com relação à consequência. Agora Deus não está falando do pecado original, Ele está falando porque o pecado original veio ali com o homem, desde ali dos filhos de Adão, e começou os problemas. Agora Deus está falando da consequência na terra. E olha que interessante, maldita é a terra por tua causa. O verbo ser aqui está colocado de uma maneira definitiva. O verbo ser aqui está assim, uma ação concluída e completa. A terra é maldita. O Senhor não falou: a terra será maldita. Ou seja, uma ação que poderá ter um fim. O Senhor declarou que foi consumado e teve um fim. A terra é maldita. E a maldição está sobre a terra. E aquilo que eu falo sempre, ensino aos irmãos, cada vez que nós falamos, e eu quero que o princípio de Deus entre nos seus corações, nos nossos corações, é que a maldição está sobre a terra. Entenda-se terra, o seu trabalho, porque com o suor do teu rosto, você vai trabalhar. E só tem 2 situações agora para quebrar essa palavra de Deus. No milênio, em que a terra vai retornar a bênção estipulada por Deus no Éden. Amém, meus irmãos? Ou você pode usufruir entregando as suas primícias. Pois se as primícias são santas, toda a massa o é. Então esse é o princípio de Deus. E não tem nada a ver com a minha salvação. Tem a ver com o mover de Deus, para que o homem venha usufruir, enquanto estamos aqui, da bênção de Deus.
Porque senão, com a morte de Jesus lá na cruz, a mulher deixaria de ter dor no parto. Porque senão, na morte lá na cruz, o homem deixaria, ou a terra deixaria de ter espinhos e abrolhos. Ou então, com a morte do Senhor na cruz, o homem não teria problema nenhum de ter processos trabalhistas, não teria problema de ter sido enganados em contratos, não teria tido problemas de relacionamento no seu trabalho e fazer com que as coisas compliquem ao seu lado. Porque Jesus pagou na cruz a maldição, mas a terra continua na maldição, pois a terra é maldita. E só temos uma maneira de usufruir da bênção de Deus enquanto nós estamos aqui. Entrega ao Senhor, honra ao Senhor, Criador de tudo e de todas as coisas, que Ele é o Senhor Deus, que te sustenta, que traz à sua vida a bênção, que não é pelo seu trabalho, que não é pelo seu conhecimento, que não é porque você é bom, porque Deus quer te abençoar. Agora ouve na internet, pega umas coisas aqui e ali e vem jogando. Por quê? Porque são presos a mamon, porque sei que se eu entregar, Deus vai me abençoar. É o princípio de Deus para as nossas vidas como igreja. E nós vamos sim exercer pela fé, porque Deus é Deus de palavra. Quando Coré, Datã e Abirão se levantaram contra a autoridade que Deus tinha instituído a Arão e a Moisés, Coré, ele era um levita, e instigou a Datã e Abirão. E se você olhar lá no livro, Datã e Abirão era da tribo de Ruben, eles não eram levitas. E eles, a tribo de Ruben, se você pegar e analisar as tribos de Israel, eram pessoas que tinham criação de gado e eram prósperos, não quiseram entrar na terra da promessa, ficaram do lado de cá, somente ajudaram os seus irmãos a conquistarem, porque eles estavam presos nas campinas do Jordão, porque eles olhavam o seu próprio braço. E quando se levantaram contra as autoridades instituídas, e aquilo que Deus colocou, Deus falou a Moisés: traga Coré, Datã e Abirão. Foram consumidos. Coré foi chamado por Deus para apresentar-se como levita. Falou: você levita na casa do Senhor, que teve tudo, o chamado de Deus, você está se levantando contra. Datã e Abirão não foram quando convocados para aparecer. Ainda disseram: com os nossos braços trabalhamos, porque o Senhor nos livrou da terra do Egito. E vem agora você querer assenhorar sobre as nossas vidas, ou comandar as nossas vidas. E vocês conhecem a história. O que foi que consumiu eles, as suas casas, as suas famílias e tudo que tinham? A terra. E o princípio de Deus hoje é o mesmo. Toma cuidado, porque se você ficar preso e não confiar nos princípios do Senhor, a terra, o seu trabalho te consome, te engole, te acaba. Precisamos entender que Deus é merecedor de toda honra, e só tem uma maneira de honrar: com bens. Ah, mas é isso, é aquilo, é porque isso, porque aquilo. Eu quero que a igreja venha entender. Eu quero que você venha tomar posse. Eu quero que você se alegre no Senhor da sua criação. Eu quero que você entenda o princípio de Deus, para que Deus possa continuar movendo, porque a terra é maldita, e isso só vai mudar no milênio. Ou então você pode usufruir da bênção hoje, fazendo aquilo que Deus ordena, pois se as primícias são santas, toda massa o é. Pastor, mas isso é judaizar. Isso é judaizar, Levítico.
capítulo 23. Nós temos que tomar cuidado com essa questão de judaizar. Há princípios de Deus que foram estabelecidos. Eu não vou entrar em todo o estudo de novo aqui, mas há princípios de Deus que foram estabelecidos, e nós precisamos entender que não é judaizar. Porque tem muita gente que, quando quer fugir da responsabilidade, joga o termo, estão judaizando a igreja. Tem coisa que realmente é judaizar. E aqui no capítulo 23 de Levítico, quando Deus estipulou aqui os princípios ao povo de Deus, Israel sim. Quando ele falou a respeito das primícias, olha só o finalzinho, nós não vamos ler todas as primícias não, mas o finalzinho, no capítulo 23, verso 14, no final diz o seguinte, depois que fala para você trazer as suas primícias, a trazer os primeiros frutos para entregar ao Senhor, Deus diz aqui, é estatuto perpétuo por todas as vossas gerações, em todas as vossas. Perpétuo para Deus é perpétuo. Você pode querer mudar isso, mas Deus não vai mudar. Porque Deus já sabia que a terra é maldita e Ele queria perpetuar a bênção sobre o povo que realmente faz parte da herança dEle. E isso diz respeito a nós que fomos enxertados na videira verdadeira. Nós que muitas vezes falamos, batendo no peito, que eu sou filho de Abraão para as bênçãos. Porque eu quero sim dizer no Antigo Testamento, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso é bonito e eu tomo para mim. Isso é judaizar. Porque eu quero falar, eu quero declarar coisas e escolher, isso eu quero. Agora, quando diz respeito a eu tomar uma posição diante de Deus, isso é judaizar. É Mamon agindo na vida do povo de Deus. Se Deus é o seu Deus, honra Ele. Ai, é peso para quem não conhece Deus. É peso para aquele que não é do Senhor, aí é peso, porque para aqueles que não são do Senhor, toda palavra é fardo. Para aqueles que estão no Senhor, é jugo leve, porque Ele carrega os nossos fardos, porque eu confio no Senhor, porque eu sei que Ele vai me honrar, porque Ele sei que vai fazer, porque Ele está no comando de tudo, de todas as coisas. Eu não posso dizer isso da boca para fora, mas tenho que realmente mostrar que Ele é Deus. Não é judaizar. Se você olhar aqui as outras festas, ele não falou que era estatuto perpétuo. Ele falou do sábado como estatuto perpétuo. Então nós vamos ter que guardar o sábado. Você vai ter que guardar o sábado? Até Jesus falar uma coisa que ele falou, e isso é estatuto perpétuo. Jesus falou, eu sou Senhor do sábado. E o Senhor está falando, olha, descansa em mim perpetuamente. E o Senhor também está falando, você quer que a sua terra não tenha espinhos e abrolhos? Entrega perpetuamente, de geração a geração, você e a sua casa, as primícias ao Senhor. Pastor, mas isso aí ainda está meio engasgado. Ainda tem coisas aí. Porque lá em Malaquias não fala. Pega Malaquias, vamos em Malaquias. Eu confio, eu entrego o dízimo, amém, dízimo, também nós temos que fazer. Vamos entender o princípio de Deus. O dízimo, o Senhor arranca o devorador é para que não venha consumir o fruto da sua terra, amém, meu irmão? O fruto do seu trabalho. As primícias é para que espinhos e abrolhos não cresçam junto com a sua terra, porque a maldição que está sobre a terra, não sobre você, não venha perpetuar. Malaquias capítulo 3, vocês conhecem essa palavra, muito proferida, muito falada. Capítulo 3. Virou aqui minha página. Versículo 10.
Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela advenha a maior abastança. Repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa. O que será uma terra? Deleitosa. Uma terra deleitosa é uma terra que produz bem. Uma terra deleitosa é uma terra que produz coisas boas, que você faz e você realmente colhe aquilo. E voltando a lembrar que quando nós falamos de terra, nós estamos falando de trabalho. Amém, meus irmãos? Ah, mas aqui não fala, pastor, só fala de dízimo. Então vamos ver, volta lá em cima. Versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizei, em que te roubamos? O homem é tão cara de pau. Nós, seres humanos, somos tão cara de pau. Olha, haja óleo de peroba para passar em nós. Deus falando, ainda ele retruca com Deus. O que nós te roubamos, Deus? E ele diz aqui, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Ai, pastor, então aqui não tem nada de dízimo, não tem nada de primícia, é dízimo e oferta alçada. O que é oferta alçada? Oferta alçada são as primícias, oferta alçada são os primeiros frutos, oferta alçada são aquelas ofertas especiais para o Senhor. Oferta alçada é você trazer para Deus com reconhecimento que Ele é dono de tudo, e eu trago para Deus com alegria no meu coração. Onde que está escrito isso, pastor? Números, vamos lá, volta aí. Números capítulo 18. Capítulo 18, versículo 12. Depois você lê também ali tudo, capítulo 18 de Números. É bom nós entendermos os princípios de Deus, porque o inimigo vai lançando coisa, vai semeando coisa, vai colocando na mente, no coração, e muita gente vai pegando, e principalmente aqueles que querem justificar diante de Deus as suas falhas, aqueles que são presos com mamão. Ofertas alçadas, olha só. Aqui fala a respeito das ofertas especiais, capítulo 18 do número de Números, versículo 12. Todo o melhor do azeite, fala assim, o melhor do azeite, todo o melhor do mosto e dos grãos, e as suas primícias, que derem ao Senhor, dar-te-ei a ti. Continuando aqui em cima, todo o melhor do azeite, todo o melhor do mosto, todo o melhor das suas primícias, dar-te-ei a ti. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra e trouxerem ao Senhor são teus. Todos os que tiver, impõe limpo na tua casa. Versículo anterior, no 11. Também isso será teu, a oferta alçada das tuas dádivas, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel. A ti, os teus filhos, as tuas filhas contigo, as tenho dado por estatuto o perpétuo. A todo que em ti estiver limpo na tua casa comerá. O que é a oferta alçada? É o melhor que você faz com as suas mãos. O que é oferta alçadas? São primícias. E o que foi que Deus, quando chamou a atenção do povo de Israel, quando ele falou através de Malaquias, com relação a várias coisas que precisavam ser arrumadas no meio do povo de Deus. Ele falou, vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas alçadas. O Senhor falou, vocês estão me roubando nos dízimos e nas primícias, nos primeiros frutos, no melhor, porque o melhor tem que ser do... Então, meus irmãos, vamos entender o princípio de Deus. Vamos entender o que Deus tem para nós como igreja. Nós vamos sim participar das festas das primícias. Nós vamos sim trazer com alegria. E nós vamos receber de Deus a promessa de que Ele vai cuidar dos espinhos e dos abrolhos. Amém, meus irmãos? De que Ele vai cuidar do meu negócio, das minhas coisas, de tudo aquilo que eu tenho, porque o mundo jaz no maligno, a terra jaz no maligno, e vai continuar. Quando o diabo levou Jesus para ser tentado no deserto, Ele falou, todos os reinos, toda a terra é minha.
e darei a quem eu quiser, se prostrado me adorares. E Jesus, ele não falou, mentiroso, a terra não é sua não. Falou isso? Não. Ele simplesmente repreendeu, porque a terra é do diabo. Nós somos simplesmente aqui embaixadores do Senhor. Amém, meus irmãos? Entenda o princípio de Deus. Tome posse, repreenda, usufrua da bênção. Mas se você também não quiser, meu irmão, a palavra está sendo lançada. Aqueles que compreendem e usam vão usufruir. Aqueles que entendem o princípio de Deus serão abençoados. Nós temos pessoas aqui na igreja que testemunham e falam e dizem. Por quê? Porque realmente entenderam o princípio de Deus. Não estamos aqui para pegar o seu dinheiro, nós estamos aqui, eu quero que você entenda e reconheça, honrar a Deus com as primícias da tua fazenda, do teu ganho, é palavra de Deus. Não adianta você cantar que honro a Deus, louva ao Senhor com os seus lábios, agradeça a Deus por todos os benefícios que tem dito, mas honra ao Senhor com a sua fazenda. Mostre para Deus que você confia nele. Mostre para Deus que se você santificar os primeiros frutos, tudo vai ser santo ao Senhor. É princípio de Deus. E não vai mudar. Pode desistir. E eu quero declarar que as palavras, aquilo que Deus tem para nós, venha a ser verdade. Estaremos aqui sim, como todo ano nós fazemos. Vamos honrar ao Senhor. Vamos entregar. Vamos confiar. Porque nós andamos pela fé. E fé é certeza das coisas que se esperam, que eu não estou vendo. O mundo pode caminhar do jeito que for, mas o meu Deus santifica o meu trabalho. E Ele santifica o meu trabalho dessa maneira. O que foi feito na cruz do Calvário é a minha salvação. Ah, pastor, então não quer dizer que eu não tenho salvação. Isso é outra coisa. A sua salvação, aquilo que tinha que ser pago para você ter comunhão com Deus, realmente foi feito através de Jesus. Ele fez isso. Agora, Ele só vai mudar. Essa verdade da maldição só vai ser quebrado lá no milênio. Ou então, você pode usufruir da bênção confiando nele, dizendo: eu não sirvo a Mamon, eu sirvo ao Deus vivo, dono do ouro e prata. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus prevalece sobre tudo e todas as coisas. Eu não vou falar de toda a história das primícias aqui, porque eu já falei. Depois está no site, você pode dar uma olhada. Deus honra e sempre honrou. E para Ele mostrou para nós a questão das primícias. E Ele vai honrar, como sempre honrou, como tem feito aqui em várias famílias, para aqueles que entenderam. E nós vamos nos alegrar no Senhor. Amém? Fica em pé, no nome de Jesus.